Salve, salve, rapaziada. Vídeo de terça-feira no ar. E hoje falaremos sobre as contratações do São Paulo Futebol Clube. Não só contratações, tudo que está rolando no mercado da bola para o tricolor paulista. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo. É um novo ano, mas os recados iniciais são os mesmos, tá bom? E até o momento, São Paulo é a equipe paulista que mais movimentou o mercado. São Paulo muito ativo no mercado e o tricolor paulista já confirmou 4 contratações no seu elenco. Primeiro é esse aí, ó, o goleiro Rafael. Rafael do Atlético foi contratado do Atlético Mineiro, tem 33 anos e antes do Atlético é um jogador que tinha muita identificação com o Cruzeiro. Ele ficou mais de 10 anos lá na Toca da Raposa e estava no Galo desde 2020. Nesses 3 anos de Galo, ele atuou em apenas 31 partidas. O São Paulo ele pagou 5 milhões de reais pelo jogador e terá o Rafael à disposição do tricolor pelo menos por 3 temporadas. O Rafael é um bom goleiro, é um goleiro que mostrou no Cruzeiro e no Galo quando teve oportunidade que é um bom jogador, um bom goleiro, mas no Cruzeiro tinha o Fábio como reserva, no Atlético Mineiro o Everson viveu uma boa fase em todo esse período, então acabou sobrando para o Rafael a reserva. O Rafael, muitos torcedores do Atlético até diziam que ele era o jogador que merecia a titularidade do elenco, do time, mas na época o Sampaoli preferiu um jogador que sabe sair jogando melhor com os pés e o Everson levou vantagem, então o Rafael, digamos que é um bom goleiro, mas está tendo azar por onde passa. No São Paulo, acredito que ele tem a grande oportunidade de assumir a titularidade já nas primeiras partidas do Paulista, para mostrar, né, para a torcida tricolor que é um bom goleiro e que vai honrar essa camisa de goleiro de São Paulo que é tão pesada. Outro reforço do tricolor paulista, reforço que vem da gringa, o Pedrinho. Pedrinho, ele é ponta e ele também joga na meiuca, joga pelos lados de campo e também joga no meio, um jogador polivalente ali na parte ofensiva. E ele vai ser muito útil no sistema do Rogério Ceni, que é um jogador de velocidade, um jogador que atue pelos lados do campo, o que foi uma posição muito carente na temporada passada para o São Paulo. Ele chega por empréstimo de apenas uma temporada, ele pertence ao Lokomotiv da Rússia. No Brasil, ele teve o maior destaque pelo América Mineiro. Na Rússia, ele jogou 9 partidas e marcou 4 gols, uma boa média. Mas ele chegou em setembro de 2022 e não convenceu os russos. Ele não conseguiu se firmar entre os titulares e tem um fato curioso, ele marcou 4 gols em 9 partidas, é uma boa média, quase meio gol por jogo, vamos dizer assim. Porém, esses 4 gols foram marcados em uma única partida. Foi na partida contra o Khimki. E ele marcou 4 gols, foi uma goleada de 5-0. E então esses 4 gols foi marcado em um único jogo. Então ele não teve uma regularidade na equipe da Rússia, tanto que o São Paulo não teve muitas dificuldades para trazê-lo ao elenco comandado pelo Rogério Ceni. E ele era o único brasileiro no elenco. Acredito que isso afeta muito para um jogador, principalmente atuando na Rússia. Outra contratação do tricolor, esse é mais conhecido no futebol nacional, principalmente pela última temporada, é o Wellington Rato. Ele era do Atlético Goianiense, assinou por 3 anos com o São Paulo, contratação mesmo, não é uma contratação por empréstimo como a do Pedrinho, e ele se destacou na temporada no rebaixado Atlético Goianiense. O Wellington Rato, ele joga, além de jogar nas pontas, assim como o Pedrinho, ele joga na meiuca. Então o São Paulo está com muitas opções nessa parte do campo. Em 70 jogos que ele atuou nessa temporada pelo Atlético Goianiense, na temporada de 22, ele marcou 15 gols e deu 7 assistências. Mesmo com rebaixamento, ele foi um dos principais jogadores do Atlético Goianiense. Principalmente nas competições mata-mata, ele apareceu mais. Copa do Brasil, Sul-Americana, o Rato foi muito bem e acabou chamando a atenção do São Paulo.
é um bom reforço, principalmente pelo que o Rogério Ceni quer no elenco. Jogadores velozes, jogadores que atuem em mais de uma função. Então o Rato também é uma grande novidade no São Paulo. Outra novidade, essa vem da Europa. Marcos Paulo chega por empréstimo, assim como o Pedrinho, e ele se destacou por 2 temporadas no Fluminense, foi em 2019 e 2020. Essas boas passagens pelo Flu acabou dando a oportunidade dele ser contratado pelo Atlético de Madrid, gigante equipe da Espanha, e ele chega por empréstimo até o fim de 2023. E o Atlético de Madrid, óbvio, pela boa campanha no Fluminense, que o Marcos Paulo teve em 19 e 20, e além disso ele teve boas passagens pela seleção de base de Portugal. O Marcos Paulo ele é brasileiro, porém ele é naturalizado português. Então, o Marcos Paulo gerou esse interesse de uma das principais equipes do planeta, porém lá ele não atuou em nenhuma partida. Assim que ele chegou, ele já foi emprestado para o Famalicão de Portugal, e nessa temporada ele estava no Mirandés, é uma equipe da segunda divisão da Espanha. Por essa equipe da Espanha, ele disputou 15 partidas, marcou 2 gols e 2 assistências. Também não são números assim gigantescos, números de destaque, mas o Marcos Paulo deixou uma boa impressão quando atuou aqui no Brasil. Então, a torcida do São Paulo sonha para ter o Marcos Paulo do Flu, não o da Europa, que vem tendo passagens apagadas por onde está passando. Tem jogadores ainda que estão em negociação com o São Paulo, que podem chegar. Um deles é esse aí. É o argentino zagueiro Alan Franco. Ele tem 26 anos de idade, já atuou no Independiente da Argentina e atualmente está no Atlanta United. Na equipe dos Estados Unidos ele está desde 2001 e pelo Independiente ele foi campeão da Sul-Americana, que foi contra o Flamengo essa partida. Então, o Alan Franco tem um histórico legal na América do Sul, ganhou a Sul-Americana, segunda principal competição do continente, e pode ser um bom nome para o São Paulo. Lembrando que a Liga dos Estados Unidos é uma liga um pouquinho mais enfraquecida, é uma liga que gira muito dinheiro, mas os jogadores que vêm de lá, geralmente, na sua grande maioria, vêm com nível um pouquinho mais baixo de ritmo de jogo. Vamos ver se o Alan Franco, se for contratado, quebra essa escrita negativa. Outra possibilidade é o atacante David, atacante do Inter. Ele é uma negociação que está com algumas dificuldades, mas ainda pode acontecer. O São Paulo está tentando, é um pedido do Rogério Ceni, porém, o São Paulo quer por empréstimo e o Inter deseja uma compensação financeira no negócio. Então, tem esse imbróglio. Então, é um jogador ainda que está um pouquinho indefinido a situação dele, mas o São Paulo está tentando porque é um pedido do homem, um pedido do chefe. Outro jogador, esse jogador é de Copa do Mundo, hein? O São Paulo ele negocia com o volante Jegson Mendes. Tem 25 anos, ele foi campeão da MLS pelo Los Angeles FC e na América do Sul ele atuou pelo Independiente Del Valle, equipe que inclusive ganhou do São Paulo na Sul-Americana do ano passado, ganhou na final. Então, o Jegson Mendes ele está na Liga Americana, foi campeão da Liga Americana e suas boas atuações na MLS acabou levando ele para a Copa do Mundo. Ele disputou a Copa de 2022 pela seleção equatoriana. Então, pode ser um bom reforço, jogou na Copa, entrou em 2 partidas da seleção equatoriana, que fez uma campanha mediana na Copa, mas é um jogador que tem grande experiência, é convocado há muito tempo pela seleção equatoriana, então é um jogador que pode gerar algum interesse e pode trazer alegria para o torcedor tricolor. Está na MLS, porém foi campeão por lá, chamou a atenção da seleção equatoriana. Óbvio, não é a seleção top do momento, mas é uma seleção que disputou Copa do Mundo e é a realidade do São Paulo. É o que o São Paulo pode trazer no momento. Então, é um jogador que pode agregar bastante com o elenco tricolor caso chegue. Agora, o São Paulo, as renovações de contrato.
Esse cara aí, o uruguaio Gabriel Neves e o Rafinha, renovaram pelo tricolor paulista. O Gabriel Neves, que é mais jovem, renovou por 3 anos, enquanto o Rafinha renovou até o final dessa temporada de 2023. E quem não vestirá mais a camisa do São Paulo nessa temporada é o meia Nicão, o Reinaldo, Miranda, Éder, Marcos Guilherme, o Andrés Colorado, Bustos, Thiago Couto, Luizão e Léo. Haja jogador, hein, que o São Paulo perdeu? Será que perdeu ou é um livramento? Mas enfim, o Reinaldo ele fechou com o Grêmio, o Nicão acertou com o Cruzeiro, está lá por empréstimo, o Luizão foi para o West Ham, o Thiago Couto foi emprestado ao Juventude e o Léo Pelé é 12, hein? E o Léo ele vai para o Vasco. O Reinaldo, no meu ponto de vista, esse cara aí da imagem, é o jogador que vai fazer mais falta. Dizem que o Luizão tem muito potencial, que é um bom jogador, porém não mostrou muito pelo São Paulo, atuou pouco, então é um jogador que pode dar muito certo na Europa, mas não foi uma realidade no tricolor paulista. Já o Reinaldo foi muito importante em diversas temporadas, nas últimas ele já não estava rendendo o esperado, acabou acertando com o Grêmio, mas o Reinaldo, em parte da torcida, ele vai deixar saudades, na minha opinião. Outra parte, eu acho que critica muito o Reinaldo, mas o Reinaldo, em diversos momentos, foi importante para o elenco tricolor e eu acredito que ele vai fazer falta. Atletas que podem sair do São Paulo, que estão em negociações. O Igor Gomes, que encerra o contrato dele em março desse ano, ele não chegou a um acordo de renovação, nem Igor Gomes, nem os empresários com os dirigentes do tricolor, e ele pode ser anunciado no Galo. A negociação está avançada e o Igor Gomes pode vestir a camisa do Galo nesse ano de 2023. O André Anderson está por empréstimo no São Paulo, pertence a Lazio, porém o São Paulo não tem interesse no jogador. O São Paulo está tentando devolver para a Lazio e a Lazio vai tentar emprestá-lo para outra equipe. A Lazio também não tem interesse no André Anderson. André Anderson sofreu muito com lesões nessa temporada, então acabou rendendo muito abaixo do que o Rogério Ceni esperava, que é um jogador de meio campo, um jogador que o Rogério Ceni pedia e esperava muito no elenco, e o André Anderson acabou sendo uma grande decepção para o tricolor paulista. Então, essas são as negociações, as chegadas, as prováveis chegadas, as prováveis despedidas e quem já foi embora do tricolor paulista. Curtiu o vídeo? Se curtiu, já dá aquele like, tá bom? Se inscreva no canal e continue fortalecendo esse projeto. A ajuda de vocês é muito importante, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Amanhã, novo vídeo aqui no R-City. Grande abraço.